a imagem captada pelo Lucas Josino hoje cedo na linha 7 Rubi da CPTM. Um trem absolutamente abarrotado, né? O que contradiz tudo que a gente tem defendido. O próprio governo defende um isolamento social, né? E por isso a gente está entrando em uma fase de mais restrição, mas o transporte público ainda gera muita aglomeração e é um ponto de destaque em meio a essa pandemia. O Cláudio levantou a bola aqui e a gente trata desse assunto agora porque vocês entrevistaram, né, Cláudio, no Jornal Gente, o Alexandre Baldi, que é secretário de Transportes Metropolitanos. Nessa entrevista no Jornal Gente, ele afirmou mesmo que uma mudança na dinâmica do horário de pico poderia reduzir aglomerações do transporte aqui em São Paulo e, com isso, reduzir os riscos, né, a essa contaminação. Isso já foi usado tem sido utilizado com êxito, né, em outros países. Então, por que não, né? Ele citou, inclusive, o caso da França, né? Ele falou que na França os horários de trabalho foram escalonados. Com isso, menos gente passou a usar o transporte público no começo da manhã e no fim da tarde, diluindo bastante a concentração. Vamos ouvir aqui o que disse o Alexandre Baldi. Um trabalhador que é da rede de farmácia, da rede de supermercado, do comércio, dos escritórios, seja de advocacia, de contabilidade, todos entrarem no mesmo horário e todos saírem no mesmo horário. Na França, eles se alteraram em horário de entrada e de saída, para que a gente possa aumentar de 2 horas pela manhã e 2 horas pela tarde, o horário de pico, para 5, 6 horas. Nós temos a mesma plataforma, temos a mesma infraestrutura, e o que a gente pode fazer? A gente pode diluir. Em vez de nós termos em transporte de mais ou menos 160 mil passageiros por hora em uma operação, que a gente possa reduzir isso para 1/3, para 1/4, 25%, aumentando esse horário de pico, fazendo com que esse escalonamento de entrada e saída possa ser realizado. Bom, a Mayra de Jaimo, sempre atenta, levou justamente essa questão para a entrevista coletiva que nós tivemos hoje, como nós temos frequentemente durante a semana, no Palácio dos Bandeirantes, justamente questionando se haveria possibilidade de um escalonamento no transporte público aqui de São Paulo com a diluição ali dos passageiros. Ela fez a questão, fez a abordagem ao João Gabardo, ele que é um dos cabeças do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo, e o que nós ouvimos foi isso. Hoje, o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, deu entrevista na Rádio Bandeirantes e mencionou uma possibilidade de um escalonamento de horários dos setores para evitar as aglomerações nos horários de pico no transporte coletivo. Eu queria saber o que o Centro de Contingência acha disso, né? É uma técnica que já foi usada em outros países como a França, e se existe a possibilidade de implementar. Quanto à recomendação de alternância dos horários dos setores que funcionam, nós achamos que elas são positivas e reconhecemos como uma medida acertada. Só que essa área eu deixaria para a secretária Patrícia poder falar com mais profundidade sobre essa questão. Patrícia, quer complementar? Te pegou de surpresa aqui, porque você não estava nem preparada para isso. Vamos deixar como está, acho que a pergunta está bem sobre a possibilidade de fazer alternância dos horários dos setores que ainda funcionam. Gabardo, cada um no seu galho. Essa não é a atividade da Patrícia, e sim do secretário de Transportes Metropolitanos. Então, na segunda-feira, Mayra, nós vamos convidar o Alexandre Baldi para estar aqui conosco, e ele poderá responder isso de maneira completa. Peço ao nosso pessoal de comunicação que avise o Baldi, ele deve estar assistindo aqui a coletiva, para que ele esteja aqui e possa informar. E entendo que o tema tem que ser avaliado, sim, e o mais rapidamente possível, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo. Mas, gente, a questão já está rolando, já faz um ano, Cláudio e Lana, faz um ano de pandemia, isso. Já faz um ano que se discute essa mesma questão. E como que não tem um conhecimento? É um vexame, né, Cris? Porque é aquilo que eu estava falando na semana passada na entrevista com a secretária Patrícia Ellen, né? Secretária de Desenvolvimento Econômico, que ela não sabia, ela demonstrou sequer não ter pensado num problema chamado aglomeração em transporte público. E ela faz parte do centro de contingência. Quando é hoje, a Mayra de Jaime, com a competência que a caracteriza, coloca a questão com muita propriedade na coletiva e ninguém sabia de nada. Ou seja, eram ali representantes, estamos falando, o coordenador geral, manda-chuva do Centro de Contingência, que é o João Gabardo. Do lado estava o governador, estava lá a Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico. Ninguém sabia nada, ninguém tinha pensado no assunto. Estamos falando de transporte público, minha gente. Veja coisa séria.
Veja como o despreparo é generalizado, inclusive no governo, uma desconexão completa com a população. Essas pessoas ficam lá nos seus gabinetes de ar refrigerado, enquanto o helicóptero aguarda para dar uma decolada e dar uma passeada, né? E ficam lá tomando decisões, impondo restrições, e a gente aqui do lado de fora fica olhando, puxa vida, faz todo sentido, né? Essa coisa aí do lockdown, do fechamento, então, porque afinal de contas isso inviabiliza o contato das pessoas, mas só que há pessoas que não têm, a maioria certamente, né, da população, que não tem a mais mínima condição de encarar uma rotina de isolamento. São pessoas que precisam usar o transporte público e usam. Há um ano usam nessas condições que a gente viu agora há pouco aí da foto do nosso competente Lucas Josino, mostrando o metrô superlotado. Os ônibus circulam superlotados. E a gente vê aí que é uma questão como essa, uma ideia tão promissora quanto essa que foi exposta na entrevista ao jornal Gente hoje pelo secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, que é de escalonar os horários de trabalho das categorias, das atividades econômicas, de maneira a acabar com esse pico, né? Esses horários de pico que provocam a superlotação do transporte coletivo. É uma coisa que se imagina que não foi implantada ainda porque chegaram à conclusão que não dava certo. Mas não foi implantada ainda porque eles nem sequer pensaram no assunto. Né? Como demonstrou na semana passada a secretária ao Jornal Gente, demonstrou hoje, todos demonstraram, do governador ao João Gabardo, passando pela secretária que ficou muda, ela não sabia o que responder, coitada. Não sabia o que responder, nunca tinha pensado sobre esse assunto, o governador também não, né? O Gabardo muito menos. E eles são do centro de contingência, minha gente. São pessoas que tomam decisões sobre o que você pode ou não pode fazer no combate à Covid-19. Eles nunca pensaram sequer na questão do transporte público, o que fazer com o transporte público em São Paulo, que é a maior, no caso da capital, a maior cidade brasileira, das maiores das Américas. E os responsáveis pelas decisões nunca tinham pensado nisso. Eu acho, olha, tá feia a coisa. E quando pensaram lá atrás, eles falaram assim, vamos diminuir a circulação das pessoas, vamos tirar o transporte público, lembra? Aí lotou mais, né? É ótima ideia, reduzir a oferta de transporte público, é muito inteligente. As pessoas têm que trabalhar, quem está trabalhando e mantendo o máximo de cuidado possível. E aí, imagina, eu fico me colocando no lugar do trabalhador, que se esforçou ao longo do dia todo, carregou 2, 3 máscaras para fazer a troca a cada 3 horas, que manteve a mão higienizada, que manteve a distância, que saiu para comer de um lugar do lado de fora, para não ter contato com ninguém sem máscara. Um trabalhador que está se esforçando. E aí ele chega na hora de se render ao transporte público, porque é a única opção que ele tem, e encontra essa cena. Não, é muito desleal, é injusto com as pessoas. E eu não sei a quem cabe essa decisão. Vamos pensar, se eles não pensaram, a quem cabe a decisão de escalonar os horários? O governo não pode determinar o horário da empresa. Cabe às empresas também aderirem ao plano que tem que ser editado pelo governo, claro, que tem que ser sugerido e negociado, claro, mas isso demanda um envolvimento de vários setores para que esses horários sejam flexibilizados. É uma obviedade tão grande que eu acho que em um ano de... É gestão pública. Em um ano de pandemia, a gente aprendeu o quê, minha gente? Me diga o que a gente aprendeu em um ano de pandemia. Porque a gente eu tô enfrenta os mesmíssimos problemas há meses. É cachorro correndo atrás do rabo, né? E dizer, olha, a solução está bem ali, vamos escalonar os horários. Excelente, parabéns, você é muito inteligente. Como é que faz? Que ninguém coloca em prática. Assim, o que me impressiona é isso, é que eles não pensam nisso, eles tomam decisões sobre transporte coletivo sem refletir sobre o assunto, ignorando completamente o assunto, e com certeza, porque nunca precisaram de transporte coletivo. Um bando de almofadinhas, né, que passaram a vida numa situação em que não tiveram a necessidade de pegar ônibus, pegar metrô, de acordar cedo e ali na luta tentar uma vaguinha, ali uma brechinha no metrô para não chegar atrasado ao trabalho ou no ônibus, etc. Essa gente nunca precisou disso. Né? A gente precisava precisa, né, de gestores públicos que saibam, que conheçam a realidade das pessoas. Eu estou muito impressionado. Olha, das coisas que mais me impressionaram
neste ano e pouquinho de pandemia, foi a ignorância absoluta do centro de contingência do governo do Estado de São Paulo em relação enfim, à lotação, à aglomeração nos transportes públicos. Quando eu estive há um certo tempo pela primeira vez na China, e foi antes dessa fase gloriosa da economia da China atualmente, né? Eu fiquei muito impressionado porque era assim, a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, era cheio de gente na rua. Mas era muita gente, a qualquer hora, né? A qualquer hora. E eu tive diversas experiências assim, saindo à rua em horários diferentes. Era sempre muito lotado de gente. E aí o guia lá que estava nos assistindo, eu perguntei, vem cá, o que esse povo está fazendo 10 horas da noite na rua, né? Meia-noite, né? Uma certa vez eu voltando lá de um compromisso social lá do pessoal da embaixada e tal, era o quê? Uma hora da madrugada, a rua lotada de gente. E, onde é que diabo é isso, né? O que era esse diabo? Era que as autoridades chinesas, era tanta gente, a população chinesa é uma coisa tão inacreditavelmente grande, que eles fizeram isso, escalonaram. Então havia atividades que trabalhavam, enfim, determinados horários do dia, exatamente para evitar superlotação nas ruas, superlotação no transporte público, tornar a vida mais amena para as pessoas que precisavam ir à luta. Isso estou falando, minha gente, dos anos 1980. Né, no final dos anos 1980. Eles já tinham essa preocupação. Como é que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o centro de contingência para tomar decisões que evitem aglomeração, nunca tinha refletido sobre o que fazer com o transporte público? Olha, isso é chocante.